Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um palpite do bruxo, hoje analisando os jogos aí dessa segunda-feira, iniciando mais uma semana aí, tropa, grade bem interessante, separei aí 5 jogos aqui, encontrei pra vocês, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, bem top, bem bacana pra gente operar na segunda, tá bom? Só peço like caso você goste dos meus palpites, se inscreva aí no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, combinado? Agora sem mais enrolação, bora lá que hoje é direto e reto aí nos palpites do bruxo dessa segunda-feira. Bom, minha tropa, como que foi o nosso resultado do sabadão, tá? Mais um bilhete pronto deu red e vocês vão ficar até brabo aqui com o resultado que eu vou mostrar pra vocês. Um dos únicos jogos que foi ruim foi o jogo do bilhete, tá? Se a gente olhar aqui, ó, os resultados do dia 12 dos palpites do YouTube e do TikTok, foi uma forra, tá? Ó, Série A, Botafogo e Inter, os 3 cenários bateram, Atlético Bilbao e Real Madrid, os 3 cenários bateram, jogo do Paris Saint-Germain com o Lorient, a gente foi na vitória seca, tomamos um red aí no Paris, isso porque eu fiquei sabendo que o Neymar ia jogar depois que eu já tinha gravado o vídeo, então eu acabei não fazendo nada nesse jogo, porque eu sabia que o Paris Saint-Germain sem Neymar, sem Mbappé, é muito inofensivo, tá? Produz poucos gols quando não tem o Neymar e o Mbappé aí no Paris Saint-Germain. Então eu acabei não fazendo nada, mas como eu já tinha indicado, computei o red. O outro jogo da Elite Série, o cenário de ambas marcam bateu, operação simples lá no TikTok, odd 1,57 aí para ambos marcarem, porém nos escanteios menos de 13 deu red. O outro jogo que também foi no TikTok, Brighton e Luton, os 4 cenários bateram, bem bacana. O Stockholm Broma Pojicarna pela Allsvenskan, os 4 cenários bateram, resultado bem bacana. Teve aqui a Superliga da China do Xangai Port também lá no TikTok. Indiquei mais de 1,5, aconteceu com tranquilidade, foi 3-4 o jogo. E eu indiquei mais de 6 escanteios, teve exatamente 6. Tomamos red na linha exata. E o outro jogo aqui, que foi o jogo do bilhete, que nos deu red, foi o jogo do Changchun versus o Chengdu. Aqui o que eu indiquei para vocês? Mais de 1,5 foi apenas 1-0. E eu indiquei o ambos marcam também, deu red, tá? Foi apenas 1-0, então ambos não marcaram. Cenário de escanteios e de cartões nesse jogo bateu. Pra vocês verem aqui o que eu tô falando, tá? Vocês ficaram chateados provavelmente porque o único jogo que era do bilhete aqui, junto com esse do Arsenal, o do Arsenal bateu, tá? A gente foi pra menos de 4,5 e bateu 2-1. Isso aqui fazia parte do bilhete pronto, junto com aqui o mais de 1,5 nesse jogo do Changchun e os escanteios. Só que como não deu mais de 1,5, deu red. Esse foi um dos únicos jogos que foi ruim aqui no geral. Porque em si, todos os palpites foram bem bacanas, tá, tropa? Fechou? Então, trazendo aí o resultado que a gente teve no sabadão, lá no Grupo VIP, mais um dia positivo, graças a Deus. A gente tá numa forra lá no Grupo VIP, quem é sabe do que eu tô falando, tá? Todas as operações enviadas pré-lives antes da bola rolar. Mas, enfim, não tô aqui pra falar do Grupo VIP, tô aqui pra analisar os jogos da segunda-feira. Bora lá, então, analisar os jogos da segunda, que é o que de fato interessa pra vocês aqui no canal. Bora lá. Bom, minha tropa, nosso primeiro jogo aí é pela Superliga da Dinamarca, jogo interessante entre Viborg e Ividovre. Jogo de duas equipes que não vem produzindo tanto aí ofensivamente. A odd 1,53 ao mandante contra o mod 6 ao visitante. Na classificação, qual que é o cenário? O Viborg vem um pouco melhor classificado, em sétimo aqui, 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, bem igualado aqui. 5 gols marcados em 3 e sofreu 7, tá com menos 2 de saldo de gols. Já a equipe do Ividrov, tropa, tá aqui ó, em 11º, 3 jogos, não venceu até o momento, um empate e 2 derrotas. 2 gols marcados apenas em 3 jogos e sofreu 5. Aqui o que eu vou buscar? É uma competição over? É, mas eu vou operar under aqui. Os últimos 5 jogos do Viborg em casa, todos eles deu menos de 4,5 gols. Todos eles, tá? Vem de 3 empates e 2 derrotas. É uma equipe que não vem tão bem aí jogando em casa. Já o Ividovre, tropa, vem aqui, ó, de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Menos de 4,5 aconteceu nos últimos 5 jogos. É uma cotaçãozinha interessante aí que eu encontrei por menos de 4,5. Sem contar que também no total, em confrontos diretos, olha só, a maioria, os últimos 4 de 5 deu menos de 4,5 gols. Então por esse aspecto eu vou operar aqui para under. Vou operar por menos de 4,5. A cotação na Betano 1,19, na Bet365 1,17. Dá para pegar aí essa odd junto com escanteios, já dá uma odd 1,30, 1,40 para montar com outro jogo numa dupla. Então eu vou fazer isso aí para bilhete personalizado. Operação simples, não vou operar aqui, não encontrei nada bacana, só vou trazer cenário de escanteios e de cartões para vocês. Em escanteios, o mandante tem uma média aí de 4,5 escanteios e o visitante 5,5. Eu vou apostar para menos de 13 escanteios na partida. Já para cenário de cartões, o mandante 1,6 e o visitante 1,8.
Aqui eu vou indicar, caso libere na Betano, ambos não levam 2 cartões ou mais. Então uma das equipes pode sofrer 2 cartões, mas as duas não podem, tá? Uma tem que sofrer no máximo 1 cartão. Então vou indicar se ambos não levam 2 cartões ou mais, beleza? Caso libere essa opção na Betano. Nosso próximo jogo aí é a primeira rodada da Premier League. Manchester United enfrenta o Wolverhampton. Jogo às 16 horas, Manchester jogando em casa. Odd 1.29 ao Manchester contra uma odd 10 ao Wolverhampton. O que a gente pode observar aqui no cabeça a cabeça? A classificação não tem como eu mostrar. Em casa, o Manchester vem como? Vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A maioria dos jogos aqui, tropa, deu menos de 4,5. Pô, tá maluco indicar o menos de 4,5 com o Manchester United jogando em casa? Não é que eu esteja maluco, tropa, mas se a gente olhar aqui no total, ó, o Manchester não vem de boas sequências, tá? Só venceu ali o Lens, é uma equipe forte, o Lens é, mas o último jogo empatou com o Atlético Bilbao em apenas 1-1. Já o Wolverhampton fora, se a gente ver aqui, ó, eles venceram de adversários até fortes, pegaram o Arsenal, perderam por 5-0, perderam para o Manchester por apenas 2-0, então aqui o menos de 4,5 se encaixa. Eles venceram recentemente o Porto, que é uma equipe muito forte em Portugal. Venceram por 1-0 no amistoso, venceram o Vitória por 2-1 e empataram com o Celtic em 1-1. Então pegaram adversários fortes aí nos últimos 5 jogos e a maioria deu menos de 4,5. Por mais que o Manchester United vá jogar em casa, eu não vejo jogo para tantos gols assim. Quem quiser ir na vitória seca ao Manchester United, vai com uma odd 1,30. Mas eu prefiro operar no cenário de gols e vou pegar um under. Menos de 4,5 aí. Pode ser até 4 gols, então eu vou tranquilo. Como é a primeira rodada, normalmente as equipes entram muito ligadas. Então eu prefiro pegar um under aqui, tá? Menos de 4,5 aí, ó. Na Betano 1.23 e na Bet365 1.22. Já para operação simples, quem quiser fazer, ser meio maluco aí no under, vai para menos de 3,5. Ó, de 1.57 na Bet365. Para mim tem uma cotação interessante aí. Pode ser que aconteça esse cenário de menos de 3,5, tá bom? Então é o que eu faria aí para operação simples. Já para cenário de escanteios, o Manchester United tem uma média de 6.9 escanteios e o Wolverhampton 4.3. Eu vou indicar mais de 6 escanteios na partida. Já para cenário de cartões, 1.8 do Manchester United contra 2.1 do Wolverhampton. Aqui eu vou indicar menos de 6 cartões. Vou deixar a linha ali para menos 6. Quem quiser garantir um pouco mais, joga para menos 7. Mas eu vou me arriscar para menos de 6 cartões nesse jogo. Nosso próximo jogo também é pela primeira rodada, porém não é da Premier League, é da La Liga. O Atlético de Madrid enfrenta o Granada. 16h30 esse jogo, Atlético de Madrid jogando em casa, uma equipe muito forte, contra uma equipe que acabou de ser promovida, subiu agora para a La Liga, tá? A La Liga principal. Então o que eu vejo aqui? A cotação para o Atlético de Madrid, 1.30 contra o mod 9,50 ao Granada. Em casa, nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid, a maioria deu mais de 1,5. Tá, 4 de 5 deu mais de 1.5 gols. Vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Empatou com o Real Sociedade e empatou com o Sevilla em 1-1. Já o Granada fora vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Mais de 1,5 aconteceu em 2 de 5. É uma equipe que não faz tantos gols. Quem quiser talvez se arriscar na vitória seca ao Atlético de Madrid, jogando em casa pode ser que vença. Mas eu vou buscar o quê? Mais de 1,5. Acredito que o Atlético de Madrid é o favorito, vejo o jogo para gols. Certo? O Atlético de Madrid já quer vencer logo na primeira rodada para já pegar as primeiras posições contra uma equipe que acabou de ser promovida, então vejo um jogo mais aberto. Mais de 1,5 ou de 1.22. É o que eu vou buscar para vocês, tá? Isso aí para bilhete personalizado. Já para operação simples não encontrei nada de bacana, não vou trazer, a não ser escanteios e cartões. Em escanteios, o Atlético de Madrid tem uma média de 6.3 escanteios, e o Granada 2.5, é uma média bem baixa do Granada. Eu vou indicar menos de 13 escanteios nesse jogo. Já para cenário de cartões, 1.6 do Atlético de Madrid contra 2.3 do Granada. Eu vou indicar para vocês menos de 7 cartões. Aquele mesmo cenário. Quem quiser dar uma garantida um pouco maior, vai para menos 8. Mas eu vou indicar para vocês o menos de 7 cartões nesse jogo. Da Europa a gente vai vir para onde? Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro às 19 horas pela rodada 19 também. O que a gente observa aqui nas odds? Odd 1,57 ao Palmeiras contra o odd 6 ao Cruzeiro. Aqui o Palmeiras é o favorito a vencer, a cotação já está indicando isso. Em casa eles vêm de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5. Já o Cruzeiro fora vem aqui de 4 empates e 1 vitória. A maioria dos jogos aí também deu mais de 1,5. 3 de 5 deu mais de 1.5 gols. Aqui eu vou ser muito direto com vocês, tá? Na classificação, o Palmeiras vem melhor. Vem quarto colocado.
e o Cruzeiro vem em 11º. Eu vou buscar o quê? Um empate anula o Palmeiras, tá? Um empate anula o Palmeiras, a odd tá 1,20. Vou me proteger porque nos últimos 5 jogos do Cruzeiro fora, empataram 4 de 5. Então vou buscar um empate anula para me dar uma segurança. Agora quem quiser fazer uma operação simples, vai para a vitória secar o Palmeiras com uma odd 1,57. Eles jogando em casa, eles têm uma tendência maior de vitória. Então quem quiser fazer, faz sentido, beleza? Já para cenário de escanteios, o Palmeiras tem uma média de 8,1 escanteios e o Cruzeiro 5,2. Aqui eu vou indicar mais de 7 escanteios nesse jogo. Para mim é jogo para mais de 7. Já para cenário de cartões, o Palmeiras tem uma média de 1,6, não é uma média muito alta, e o Cruzeiro 2,8. Aqui eu vou operar para under menos de 8 cartões. Acredito que não seja jogo para tantos cartões assim, até porque a média das equipes fica próxima a 4 cartões. Então tô jogando a linha bem lá para cima e buscando menos 8. Fechou? E pra gente finalizar aqui nossa rodada do YouTube, separei o jogo do Bragantino versus o Vasco, Red Bull Bragantino, às 9 horas, tá? A cotação pro Bragantino tá a mesma cotação do jogo do Palmeiras, 1,57, quanto uma odd 7 aí ao Vasco. O Vasco não tá numa boa fase, tá lá na zona de rebaixamento, tá com um saldo de gols bem negativo. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. É uma equipe que tá muito mal mesmo, tá em 19º, 17 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, venceu apenas 3 jogos de 17, é complicado, tá? 13 gols marcados em 17 e sofreu 28, então com menos 15 de saldo de gols, é uma equipe que sofre muito mais do que faz. Já o Bragantino aqui, tropa, eles vêm em 5º, 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Pode ver que aqui uma dupla chance faz muito mais sentido. Tá? Eles estão com saldo de gols de 10, então fizeram 26 e sofreram 16 gols. Aqui o que eu vou buscar? Mesma coisa do jogo do Palmeiras, o empate anula o Bragantino pagando 1,20, para mim tá interessante, isso aí para bilhete personalizado, e para cenário de operação simples, mesma coisa, tá? Levaria pro ao vivo ali, de preferência, odd 1,57 na vitória do Bragantino. O Bragantino em casa, eles vêm de 3 empates e 2 derrotas, por isso que eu falo para levar pro ao vivo, ver como que o Bragantino vai começar o jogo e aí espera aquela odd valorizar, tá? Se for para operar no pré-live aqui, opera no empate e anula. Já fora o Vasco, vem mal também, vem de 5 derrotas. Resultado horroroso do Vasco fora de casa. Então é aquilo que eu falei, quem quiser fazer operação simples, leva ali para ao vivo para buscar uma vitória seca ao Bragantino. Já para cenário de escanteios, o Bragantino tem uma média de 7,8 escanteios, praticamente 8 escanteios por jogo. Já o Vasco tem uma média de 4,8, aqui eu vou buscar mais de 7 escanteios nesse jogo. Já para cenário de cartões, o Bragantino tem uma média de 2,4 cartões por partida e o Vasco 3 cartões. Eu vou buscar o quê? Menos de 8 aqui também. Por mais que seja um jogo importante para o Vasco precisa logo vencer. Tá com a corda no pescoço, já tá se afundando, eles já não aguentam mais, querem pelo menos vencer algum jogo. Eu vejo um jogo talvez para faltas, mas eu não vejo jogo para tantas faltas assim, então vou operar para menos de 8. Quem não quiser, vai para mais de 3, tá bom? Mais de 3 cartões ali, mas eu vou para menos 8 cartões na partida. Feito, minha tropa, era isso aí que o Bruxo indicaria para vocês nessa segunda-feira. No nosso bilhete pronto aí, como que a gente vai? A gente vai para menos de 5 gols no jogo do Viborg, menos de 13 escanteios nesse jogo, e a gente também vai para menos de 5 gols no jogo do Manchester United e menos de 8 cartões. Forma um bilhete com odd 1,66. É uma odd bem interessante para a gente operar nessa segunda-feira. Muita cautela, sigam gestão aí, coloquem no máximo 3% do capital de vocês nessa operação. É a indicação do Bruxo para vocês manterem uma boa gestão de banca e focarem no longo prazo, focarem no lucro no final do mês, que é o que de fato interessa aqui para a tropa, beleza? Obrigado pela sua presença até aqui, fique com Deus aí, tamo junto e grande abraço do Bruxo. Valeu!